Glória a Deus. Graças e paz. Convidar a presbítera Marcela. Aleluias. Palmas para Jesus. Ela quer ministrar. Glória a Deus. Estão preparados aí para receber poder, irmãos? Aqui é canela de fogo, hein, irmãos? Levante suas mãos, vamos orar por ela. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela disponibilidade da tua filha, Senhor, em ser instrumento em suas mãos. Que o Senhor derrame sabedoria, graça. Queremos ouvir a voz do Senhor através desse instrumento, Senhor. Queremos sentir a tua presença mais e mais. É o que nós te pedimos. E abençoamos a tua filha em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu recebo em nome de Jesus essa palavra, essas bênçãos, né? Porque o nosso líder tem poder para nos abençoar. Ele é carregado de unção. E eu quero dar a boa noite para todos. Graça e paz. Graça e paz, igreja do Deus vivo. Eita, que imersão poderosa nós temos vivido, não é? Nós temos vivido dias de poder, dias de muita glória, dias de unção, dias que Deus tem arrebatado o nosso coração, dias que Deus tem feito grandes coisas em nossas vidas, em nossa vida espiritual, individualmente, no coletivo, dias de imersão. Imersão, mergulhando nos mistérios de Deus. Os mistérios são revelados àqueles que creem. Amém? E nós estamos mergulhando nas profundezas do Espírito, e somente o Espírito Santo para nos proporcionar tal grandeza, não é mesmo? Nós poderíamos já ter acabado, ter findado essa imersão, mas Deus, Ele continua, né, nos agraciando com essa bênção do conhecimento, da manifestação do poder dEle. E pensando, sabe, em tudo isso, pensando nessa imersão, nós entendemos que imersão é Cristo habitando em nós. Imersão é Cristo habitando em nós. O mistério de Deus é Cristo em nós, a esperança da glória. Nós podemos sentir, contemplar a presença do Eterno neste lugar. E pensando, sabe, refletindo na glória de Deus, na manifestação de Deus nesses dias. Me veio uma palavra, né, em minha mente, em meu coração, foi emersão. Emersão é o contrário de imersão. É o antônimo de imersão. Se imersão é mergulhar nas profundezas do Espírito, emersão é você estar na superfície. E aí Deus trazia ao meu coração assim, emersão, voltar à superfície. Sabe, Deus não deseja que os seus filhos, que a sua igreja, que a Vínculo da Paz experimente profundidade e depois retorne à superfície. É melhor que não se aprofunde do que se aprofundar e depois voltar ao raso. E para que a gente não esteja, sabe, no raso, na superfície, para que a gente tenha essa imersão, para que a gente continue em águas profundas, o Espírito Santo precisa ser ouvido. O Espírito Santo precisa continuar se manifestando. O Espírito Santo precisa encontrar voz. Ele precisa encontrar voz em nossos corações. E o interessante, irmãos, que o inimigo, ele não está descansando. Esses dias todos aqui que nós estamos sendo cheios, que nós estamos contemplando a glória do Eterno, ele não está parado, descansando. Ele sente que está perdendo. Ele não tem encontrado lugar. Porque o inimigo está ao nosso derredor, tramando como um leão, buscando a quem possa tragar e puxar para a superfície. E ele chama pessoas à superfície, para o raso, através de vozes. Através de voz do engano, através de voz contrárias, através de voz, sabe, que se levantam contra o conhecimento de Deus.
E nós, em nome de Jesus, hoje nós calamos toda voz que se levanta contra o conhecimento de Deus em nossas vidas, em nossa mente, em nome de Jesus. Nós nos apoderamos do Espírito Santo, nós desejamos ser ativados, continuamos sendo ativados pelo Espírito da verdade. A função de Satanás e do sistema organizado por ele é que a gente continue em águas rasas e não se aprofunde mais. E hoje eu quero que a igreja se atente para algo. Sabe, a gente humano, ele tem a dádiva. Deus presenteou os humanos com alguns sentidos, né? A gente foi presenteado por Deus com sentidos para que a gente possa se interagir com o mundo, para que a gente possa sentir, ver, tocar, para que a gente possa degustar, cheirar, para que a gente possa ouvir. O humano, ele é constituído por sentidos, não é? A gente tem o tato, o olfato, o paladar, a gente tem a visão. E hoje eu quero chamar a sua atenção para a audição. Eu quero chamar a sua atenção, sabe, para essa parte, para esse sentido que Deus nos deu. Sabe, no natural, é tão bom ouvir. Sabe, é tão bom ouvir uma voz, ouvir a voz de quem a gente ama, ouvir, sabe, bons amigos. É tão bom a gente poder ouvir o som da natureza, é tão bom a gente poder ouvir o som, sabe, dos louvores. É tão bom a gente conseguir ouvir o som dos instrumentos afinados, os instrumentos de corda, cada instrumento que Deus criou. É tão bom a gente poder ter esse ouvido aguçado, apurado e conseguir ouvir. É uma dádiva. Ouvir é uma dádiva. Se você ouve, você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus, porque aqui não tem ninguém surdo. Aqui não tem ninguém que é deficiente auditivo, que sofre de surdez. E você imagina comigo, gente, se a pessoa perder a audição, é algo terrível. Imagine uma pessoa que nunca conseguiu ouvir. Sabe, aquele que é surdo congênito, aquele que nasce sem ouvir. Nunca pôde ouvir o som da voz da sua mamãe. Nunca pôde ouvir, sabe, nada ao seu redor. Ele só percebe o silêncio. Hoje eu quero chamar a sua atenção sobre a audição espiritual. Sabe, sobre ouvir. E o que a gente tem ouvido? E o que a gente precisa ouvir? É uma dádiva ouvir as pessoas ao nosso lado. É uma bênção a gente poder ouvir os sons. Mas melhor ainda, melhor ainda é a gente poder ouvir a voz do grande eu sou. Melhor é ouvir a voz dele. Melhor é ouvir, sabe, o som que sai da boca dele. O som que surge, sabe, diretamente do céu. Por isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que os nossos ouvidos espirituais, eles possam ser abertos, ativados, aguçados, apurados para ouvir a sua palavra, para ouvir a sua voz que muda, que transforma, que edifica, que consola. Gente, a gente sabe que todos esses sentidos que a gente possui, em específico a audição, ele nos ajuda na nossa comunicação. A audição nos ajuda na nossa compreensão em relação ao mundo, a nossa interação social e principalmente ao nosso aprendizado. Ouvir é importante para que a gente consiga aprender. Deus, na sua infinita sabedoria, sabe, Deus assim, Ele é tão poderoso que Ele mesmo assim, Ele pode fazer uma pessoa surda
ouvinte. Ele pode fazer uma pessoa que nunca ouviu ouvir, porque Ele é poderoso. Ele pode dar uma experiência para as pessoas e elas, mesmo sem ouvir, ela conseguir aprender, né? Não tem quando a pessoa não ouve, mas ela tem os gestos, tem as libras. Mesmo assim, Deus é poderoso. Deus, Ele se comunica com a gente da forma que a gente consegue ouvir. Mas quem faz tudo isso, quem processa tudo isso, é o Espírito Santo de Deus. Ouvir é muito importante. E ouvir, para a gente ouvir, é necessário que haja prontidão. Ouvir é necessário uma escuta ativa. Não basta eu falar assim: fulano, faça isso. Ele pode simplesmente olhar e não me ouvir. Ele pode simplesmente me ouvir e não me escutar. E existe uma diferença entre você ouvir e ouvir com atenção. Então o tema dessa mensagem é ouvidos atentos. Ouvidos atentos. Deus requer de nós hoje ouvidos atentos, em nome de Jesus. Tiago capítulo 1, verso 19 diz assim: Tiago capítulo 1, verso 19 diz assim: vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Aqui Tiago nos traz uma direção, uma instrução. Tiago, nesse capítulo, ele vai falar algumas coisas para as tribos que estavam dispersas. E ele traz umas informações aqui nesse primeiro capítulo, antes sobre provação, sobre tentação, mas em específico, a partir do verso 19, ele traz sobre a importância da prática da palavra. Mas antes dele, afirmar sobre a prática da palavra, ele diz assim: cada um esteja pronto para ouvir. Nesse contexto, a gente pode pensar que Tiago estivesse escrevendo a fim de, visando evitar conflitos entre as pessoas. E ouvir realmente gera isso, né? Quando a gente sabe ouvir, quando a gente é pronto para ouvir, a gente evita conflitos. Mas Tiago aqui, ele fala assim, esteja pronto, escreve assim, esteja pronto para ouvir. Mas nos versos mais à frente, verso 22, ele escreve: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Nós recebemos palavras, direções, nós recebemos chaves nesses dias de imersão, chaves poderosas para nos destrancar, para nos conduzir a águas mais profundas, mas nada vai adiantar se nós ouvirmos essas palavras, se nós, tivemos todos esses momentos, todas essas palavras, se a gente não ouviu essas palavras e a gente não colocar cada uma em prática, vai ser vazio. Continuaremos na mesmice, continuaremos em águas rasas, e não é isso que o Espírito deseja da igreja. O Espírito deseja algo sobrenatural. O Espírito deseja que a gente não se acostume com nada pouco, com o mediano. Ele deseja nos conduzir em águas mais profundas. E o interessante, gente, que ouvir é muito importante, é muito necessário. Tiago diz assim: prontos para ouvir, prontidão para ouvir. Você não tem que demorar para ouvir. Você não pode, depois eu vou ouvir.
Você não pode prorrogar isso na sua vida. Você não pode postergar, não pode procrastinar isso. Você precisa estar pronto para ouvir. Nós precisamos estar prontos para ouvir. Sabe, prontidão é ter essa escuta ativa. Ouvir, ser pronto para ouvir, não é só ouvir de ouvidos para fora. Não tem aquele termo? Falar da boca para fora? Existe um termo que eu estou criando agora, que é ouvido para fora. A gente não pode ouvir e não dar atenção devida ao que ouvimos. Porque são pérolas e mais pérolas que o Pai tem trazido para nós. Meu Deus, quantas pérolas Ele tem trazido a nós, ao nosso coração. E a linda Maria está incomodada porque o barulho está alto. Você está vendo? Porque a audição dela está sendo formada. Ela está começando a ter o contato com o mundo agora. Ela tinha um contato ela ouvia ali a vozinha dos pais na barriga dela. Ela tinha outro som no útero e agora ela está tendo um som de vozes. De muitas vozes. E aí o que a gente entende, que Deus ele se comunica com a gente. Deus ele se comunica com a gente e é precioso quando a gente está pronto para ouvir. Saber ouvir é uma dádiva. Somos muito bons, às vezes, para falar. Somos muito bons, sabe? Deus me trouxe assim no meu espírito algo que a gente já está convicto da necessidade, da importância da oração. A gente já é convicto do que a gente tem que falar, parar e falar com Deus. Senhor, a gente já é convicto. A igreja já está convicta que tem que falar com o Pai. Só que Deus trouxe ao meu coração assim, a igreja ainda não é convicta que precisa parar e ouvir a minha voz. Sabe, a igreja precisa ser batizada com esse conhecimento da necessidade, da urgência de ouvir a voz de Deus e colocar ela em prática. Por quê? Por que ouvir é tão importante? Porque a Bíblia nos fala em Romanos 10:17, a fé é gerada por meio da fala? A fé é gerada por meio do ouvir. A fé vem pelo ouvir a palavra, a voz de Deus. Sabe por quê? Lá no departamento infantil a gente tem um jargão. A gente tem um textinho áureo do departamento infantil. Quem é do departamento infantil aqui vai saber. A Bíblia fechada, ela é um livro qualquer. Mas ela aberta é a boca de Deus falando. A voz de Deus é a partir do... Você ouve a voz de Deus quando você abre a palavra, quando você abre as santas escrituras. Você pode ouvir a voz de Deus quando você abre a palavra. Quando você começa a ler, você consegue ouvir a voz de Deus. E ouvir é tão importante porque ouvir ativa a nossa fé. Ouvir a palavra, ouvir a voz de Deus ativa, gera fé em nós. Ouvir a palavra vai gerar algo em nós. E o nosso grande desafio é parar, se aquietar e ouvir a voz. E a intenção do Pai é que todos cheguem a um pleno conhecimento da verdade. E para que isso aconteça é necessário ter disposição, um coração disposto a aprender. O conselho de Tiago aqui, ele visa uma comunicação sábia, promover a atitude de aprendizado contínuo. Nessa carta ele escreve para que as pessoas ali
tivessem condição de continuar aprendendo. Que eles não só fossem ouvintes, mas que eles praticassem a palavra da verdade. E nesse tempo de tecnologias, nesse tempo, sabe, de muita informação, nessa era que nós estamos, uma era tão agitada, uma era assim que a gente faz tudo ao mesmo tempo, o nosso maior desafio é parar. E ouvir. Sabe, quando a gente para, quando a gente faz um silêncio, quando a gente está quieto, na nossa quietude, a gente consegue ouvir o som do que a gente nunca tinha ouvido. Se você parar um segundo aí e eu parar de falar, você vai ouvir o som. Eu acho que é do ar-condicionado, do som aqui, ó. Você consegue ouvir coisas que você jamais ouviu. Jesus que deseja gerar uma quietude na sua igreja para que ela ouça o que ela nunca ouviu. Uma quietude para que ela experimente algo que ela nunca experimentou. Jesus deseja gerar uma convicção tão forte no seu coração, que vem por meio da sua voz, da sua voz. Ouvir é muito necessário. E meditando nisso tudo, Deus me fez lembrar, isso aqui, essa mensagem, ela é um fruto de um momento que eu parei e fui ler Tiago. Só que eu não conseguia parar de ver essa parte. Eu não conseguia parar de pensar e refletir no ouvir. E aí, nesse meio de tanta tecnologia, de tanta informação, está acontecendo o aumento de transtornos no que diz respeito a aprendizado, né? Tá aí, a gente está numa era onde o déficit de atenção, alguns transtornos estão aí muito evidentes, estão crescendo demais em nossa população. E eu comecei a pensar em um transtorno. Deus trouxe em minha memória, quando eu estava lendo essa passagem, um transtorno chamado transtorno TPAC. Transtorno do processamento auditivo central. E aí, esse transtorno, gente, ele gera, sabe, uma dificuldade no aprendizado, uma dificuldade na comunicação. Ele é mais ou menos assim: a pessoa consegue ouvir, ela tem até uma audição periférica ok, boa, mas ela não consegue pegar a informação ouvida e processar no seu cérebro para que isso gere aprendizado e memória. É assim, a gente ouve um som, esse som ele percute os nossos ouvidos, nossos tímpanos, como vibrações sonoras, e essas vibrações elas são enviadas para o córtex auditivo, que é uma área responsável do cérebro em processar o que a gente ouve. Depois que ele processa nessa área, é enviada para outra área do cérebro, que chama o hipocampo, que é a área onde se converte as memórias de curto prazo para memórias de longo prazo e que gera aprendizado. Ou seja, esse transtorno, ele impede que a pessoa ouça uma informação, processe em seu cérebro e consiga, sabe, absorver essa informação.
Ou seja, dificuldade no aprendizado. Dificuldade em reter, em memorizar, em inculcar. Dificuldade em aprender. E Deus foi me trazendo assim como se fosse um gráfico. A fé, ela é o que nos conduz ao aprendizado bíblico. A gente ouve, a fé ela vem pelo ouvir. E o ouvir é a palavra de Deus. Mas até a gente praticar, primeiro a gente precisa aprender, a gente precisa reter, a gente precisa inculcar. A gente precisa deixar essa palavra entrar, descer para o nosso coração. Muitas vezes nós ouvimos uma palavra e quando saímos do culto, a gente esqueceu. Sabe por quê? Porque não tivemos ouvidos atentos. Sabe por quê? Porque eu creio aqui não tem ninguém com esse transtorno. E se tiver, Deus é poderoso para curar. Mas Deus me falava assim, existem transtornos espirituais. Existem transtornos desse processamento que são espirituais, porque não temos permitido o Espírito Santo processar a palavra da verdade, a palavra que entra no nosso ouvido, a palavra que a gente lê, transformar essa palavra em vida. Transformar essa palavra, sabe, em vida, em transformação. Não temos permitido que essa palavra ache lugar no nosso cérebro. Sabe por quê? Porque muitas vezes é tão difícil memorizar um versículo. A gente memoriza tudo, mas a dificuldade de memorizar um versículo, uma passagem bíblica e ainda mais colocar em prática. Porque se eu tenho dificuldade em reter, vou ter também dificuldade em praticar. E eu continuo sendo só ouvinte, que não pratico a palavra, que fico como um homem que olha o rosto no espelho, contempla a sua face, quando virou as costas, não lembra mais da sua face, não lembra mais da sua aparência. Tiago compara o ouvinte que não pratica a palavra a um homem que se olha no espelho. Contemplei aqui. Depois vira as costas e não se lembra mais o que viu. Eu, você, nós não podemos sair por essas portas e simplesmente esquecer o que foi falado, esquecer o que foi impregnado. A gente precisa ouvir com ouvidos atentos, porque quando se ouve com ouvidos atentos, essa palavra entra, é processada, é aprendida, você retém aqui no seu cérebro, você retém no seu coração. Por isso que o salmista diz, sabe, eu guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por isso essa instrução de guardar a sua santa palavra. Sabe por quê? Porque ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Essa palavra é a voz de Deus, é a voz que ecoa no nosso espírito. Porque a palavra de Deus, sabe, o Espírito Santo, ele testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. E é esse Espírito Santo que testifica dentro de nós que somos filhos de Deus. É o Espírito que processa essa palavra da verdade, que nos transforma, que nos edifica. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, útil para a exortação, para a repreensão, para ativar o nosso espírito. Ela que nos capacita para fazer boas obras. É a santa palavra, é a Escritura de Deus, é essa voz que fala ao nosso coração, que nos transforma, que nos muda e que nos leva para outro nível, para outra dimensão, para dimensões mais profundas. A palavra, ela dissipa, a voz de Deus, ela dissipa
dissipa as nossas trevas, porque ela é luz para os nossos caminhos, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é como um martelo que quebra a dureza do nosso coração, que quebra a rigidez da religiosidade, que quebra a religiosidade, que quebra a dureza da lei e que transforma, que amolda o nosso coração, que transforma, que tira o coração, sabe, de pedra e coloca um coração de carne. É a voz dele. É essa voz que precisa ecoar nos nossos ouvidos, e é essa voz que eu e você precisamos ficar atentos. Atentos. Atentos, por isso, ouvidos atentos. Existem muitos cristãos que nunca, em nenhum momento na sua vida ouviram Deus. Ouviram Deus assim de verdade no seu espírito. Sabe por quê? Ouvir Deus é uma convicção que é gerada no nosso espírito. É uma convicção, porque Deus tem suas multiformas de falar conosco. A gente viu aqui que a primeira forma, a forma, sabe, principal de Deus falar conosco é através da sua santa palavra. Eu quero ouvir Deus agora. Abra a Bíblia. Eu quero ouvir Deus agora. Vamos abrir a Bíblia. Vamos ouvir a voz dele. E não vamos ser irresponsáveis de Deus fala comigo, pá. E aí ele fala uma coisa assim, pega a mulher e não sei o que eu não vou falar. Melhor não, né? Não é de forma irresponsável. Abrir a Bíblia é a voz de Deus. Vai falar. Só que eu tenho que ver o texto, o contexto, tudo que tem ali para que eu seja edificada e para que eu possa absorver essa palavra da verdade e que ela ache lugar, ela seja processada e que ela gere fé, certeza, convicção. Muitos nunca ouviram essa voz no seu coração. Muitos, sabe, nunca ouviram Deus e nunca tiveram uma experiência com Ele de ouvir. E interessante assim que antes de eu me entregar a minha vida para Jesus, antes eu ouvi Deus de forma audível. Eu ouvi Deus como eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi Deus audível sem ser essa vez. Mas foi algo muito extraordinário. Antes de eu entregar a minha vida a Jesus, Jesus falou comigo assim: Marcela. E eu não fiz como Samuel, mas eu procurei a voz. Eu procurei essa voz. E eu não encontrei ninguém. A princípio eu pensei que era uma pessoa. Mas depois eu vi que era o próprio Deus me chamando. E realmente Ele me chamou. Sabe, eu pude entregar a minha vida a Ele. E hoje, por todos esses anos, sempre há uma voz nos meus ouvidos apontando: este é o caminho, andai por ele. Sempre existe uma voz ecoando nos meus ouvidos para que eu ande neste caminho da verdade, porque Ele é a verdade. É o caminho dele que gera verdade, que gera convicções no nosso coração. E essa experiência me marcou, essa experiência me fez me entregar, essa experiência me fez renunciar, essa experiência me fez me fez transbordar. Eu não sei se vocês já ouviram a voz de Deus audível. No passado, na velha aliança, a voz de Deus veio de várias formas, através de forma audível, através de sonhos, através de visões, através da voz de um anjo, através até de uma mula.
Deus fala conosco da forma que Ele quiser. Ele só pede assim para você, igreja: ouvidos atentos à minha voz. Ouvidos atentos à minha voz. E algumas pessoas na Bíblia ouviram essa voz. Algumas pessoas tiveram experiência com essa voz. Essa voz que transforma. Só que nem todos ouviram com ouvidos atentos. Primeiro, quero trazer aqui para a nossa reflexão sobre Adão e Eva. Lá no Gênesis, lá na Gênesis, Adão e Eva, eles ouviam a voz de Deus todos os dias, na viração do dia. Eles se encontravam com Deus e eles ouviam a Deus. Eles ouviam todos os dias, presencialmente, a voz de Deus. Porque a gente consegue ouvir, né? Ali, agora por telefone a gente consegue ouvir a voz da pessoa lá do outro lado do mundo. Você pode se comunicar com uma pessoa do outro lado do mundo e ouvir a voz. E ter uma experiência audível com essa voz, com essa pessoa do outro lado do mundo. Mas Deus não. Ele vinha presencialmente e falava, face a face, sabe, com voz audível. Ele falava, se relacionando com a sua criação, com Adão e com Eva. Mas Adão e Eva não deram ouvidos, não deram importância devida, porque ouvir é diferente de ouvir com atenção. Às vezes a gente está na rua, passa um caminhão, passa o carro da pamonha, você está ouvindo ali, mas nem está dando atenção. Depois você nem vai lembrar, você nem vai conseguir citar: eu ouvi isso hoje. Tantas coisas que a gente ouve, tantas vozes que a gente não consegue nem lembrar de todas as vozes. Sabe por quê? Porque a gente não deu ouvidos, a gente não deu atenção. Aquilo ali não era importante para você, então você não reteu. Adão e Eva tiveram a oportunidade da vida deles de ouvir e ouvir com atenção, mas eles não permitiram que a voz do Senhor fosse processada em suas mentes, guardada em suas mentes e em seus corações. Pelo contrário, a mulher ouviu a voz da serpente, o homem ouviu a voz da mulher, o que resultou em queda, em destruição, em distanciamento, porque depois da queda, Deus ainda veio. Adão, Eva. Deus não reteve a sua voz para Adão e Eva. Mesmo eles caindo, Deus não reteve a sua voz. Ele continuou falando: Adão, Eva. Só que a resposta deles nos faz entender algo. Eles não responderam prontamente: Senhor, me perdoa pelo que eu fiz. Eles se esconderam. E a atitude de se esconder era assim: eu não consigo ouvir essa voz. Eles mesmos se condenaram. Eles mesmos se condenaram. E o que eu quero trazer para vocês? Adão e Eva tiveram oportunidade de ouvir não só uma vez, várias vezes, e ouvir a voz da pessoa que poderia perdoá-los. Quando, em algum momento, se você deslizar, você pecar, você fizer algo que você se entristece, que você acha que entristeceu o Espírito Santo, Jesus mesmo assim vai te chamar. Mesmo assim Ele vai continuar te chamando. E que a sua voz possa ser recíproca. Que você possa dizer: eis-me aqui, Senhor, me perdoa.
porque Ele está disponível, sabe, para falar novamente, e falar novamente, e falar novamente. Deus está falando conosco em todos os momentos. Até quando a gente peca, Ele nos chama ao arrependimento. E a gente pode ter uma atitude diferente, de falar: Senhor, eu vou te ouvir e vou agir diferente. Outra pessoa na Bíblia, que foi Samuel. Samuel ouviu a voz do Senhor, mas por alguns momentos ele não a reconheceu. Samuel, a Bíblia nos traz que Samuel dormia, era um jovem, dormia. Ao dormir, a voz de Deus chamou: Samuel. E ele acordou, olhou para um lado, para o outro, não reconheceu, tornou a dormir. Samuel acordou, olhou para um lado, para o outro, voltou a dormir. Terceira vez, Samuel acordou. No que ele acordou, tem algo diferente. Deve ser o sacerdote Eli me chamando. Foi até o sacerdote. Sacerdote, Eli, eu estou dormindo e toda hora eu sou acordado por uma voz, Samuel, me chamando pelo meu nome. O sacerdote Eli para e fala: Samuel, vá lá, dorme. Quando você for acordado, quando essa voz, você ouvir essa voz de novo, você se levante e diga: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E aí o interessante é que Samuel ouviu o conselho, a instrução do sacerdote, foi lá. E aí depois disso ele reconheceu a voz que ele chamava. E aí ele sim, Senhor, ouviu a voz, reconheceu e se colocou à disposição de ouvir com atenção e de reconhecer essa voz. Sabe o que eu entendo com isso? Não basta ouvir a voz e não a reconhecer. A igreja precisa ouvir a voz de Deus e reconhecer. Samuel só reconheceu a voz porque o sacerdote Eli foi lá e explicou e o instruiu. E eu quero dizer que muitas vezes nós estamos na mesma condição de só reconhecer a voz de Deus quando, sabe, o pastor, o líder, quando a pessoa vai lá, o profeta vai lá e fala, e explica a sua palavra. E Deus, Ele tem muito mais para se revelar. Deus, Ele quer se comunicar conosco, sabe, no nosso íntimo, no nosso espírito. Ele diz para nós que Ele nos deu o Espírito Santo e que nós temos sim os nossos líderes para nos, sabe, nos tirar dúvidas, para nos ensinar, para nos admoestar, sabe, para ser bênção, para ser luz para a nossa vida. Só que nós temos a fonte. Nós podemos ir até a fonte, que é Ele, que é Jesus, porque nós somos constituídos sacerdócio real. E nós podemos ouvir a sua voz. E nós podemos interpretar e reconhecer essa voz. Outra pessoa que ouviu a voz de Deus por meio do anjo foi Gideão. Gideão ouviu a voz de Deus por meio do anjo dizendo: varão valoroso, eu estou contigo. Gideão ficou passado, ficou duvidando, não acreditou. Por que, Senhor? O Senhor está comigo, então por que está acontecendo essa calamidade toda com o povo de Israel? Um tempo de opressão, um tempo de fome. Como se o Senhor está comigo? Ele duvidou da voz que ele ouviu. E ele começou a querer fazer prova. Ele começou: então tá, se o Senhor está comigo, eu quero que o Senhor me dê sinais. Peraí, anjo, não sai não, deixa eu ir ali. Vou pegar uns presentes, vou pegar carne, vou pegar bolos asmos e vou trazer aqui. Peraí, não sai não.
foi lá, pegou a carne, pegou os bolos, trouxe diante do anjo. E o anjo foi, estendeu o cajado, tocou naquelas coisas, começou a sair fumaça. Aí a gente pensa, agora Gideão acreditou. Agora Gideão creu que foi realmente chamado para salvar o povo e, destruir os midianitas. Só que ele não, Senhor, se o Senhor é comigo, me dá outros sinais. Ah, não, Senhor, eu vou pegar o velo aqui de lã, vou colocar aqui. Se vier o orvalho derramar e molhar só o velo de lã e a terra ficar seca, então é porque o Senhor é comigo. Aí foi e aconteceu do jeito que ele pediu. Ele, não, mas Senhor, o Senhor não está falando comigo. Então que o Senhor faça diferente. Agora, Senhor, que o chão fique molhado e o velo de lã mole. Veio da forma que ele pediu. Aconteceu da forma que ele pediu. Sinais e mais sinais. O que eu entendo com isso? Nós temos a sua palavra. Deus não contraria a sua palavra. Muitas coisas já nos foram ditas, muitas coisas já nos são reveladas. E nós estamos, Senhor, é para mim ir mesmo nessa direção, me dá sinais. Qual sinal mais você quer? Para saber que Ele está à porta e bate. Que está se findando o tempo, que a voz dEle soa sobre os seus ouvidos e que você precisa se atentar para a voz dEle. O que precisa mais acontecer? Deus já deu todos os sinais, os sinais estão aí. E nós precisamos ter ouvidos atentos e reconhecer e não duvidar dessa voz. Mas teve um homem que ele interagiu com a voz do Senhor. Ele conseguiu ter uma escuta ativa. Esse homem foi Saulo. Saulo, ele conseguiu, ouvir a voz do Senhor. Sabe por quê? Muito se fala sobre Saulo no caminho de Damasco. O que Paulo viu no caminho de Damasco, mas pouco se fala sobre o que ele ouviu. Saulo ficou cego. Ele nem conseguiu enxergar mais nada, porque a luz era muito forte. Ele caiu em terra, com o rosto em terra, e ele só ouviu a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele começou a interagir com essa voz: quem és tu, Senhor? Jesus continua a conversar com Saulo: eu sou Jesus a quem tu me persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E Saulo, o que queres que eu faça? Jesus continua, dialogando com Saulo. Se levanta e vá até um lugar que eu vou te mostrar. E a gente sabe que ele foi curado. Ananias foi usado para curar Paulo. E a gente pode perceber e, reter essa informação. Saulo ouviu a voz de Deus. E essa voz transformou a vida daquele perseguidor de cristãos. E ele passou a ser perseguido. Ele foi ativado no seu espírito. Essa voz achou lugar nos ouvidos de Paulo. E ele foi transformado. E o que eu acho interessante é que a Bíblia diz que Saulo ouviu a voz do Senhor e todos que estavam ao seu redor, todos que estavam com Saulo viajando no caminho de Damasco, eles também ouviram a voz do Senhor. E Deus me trouxe que quando a gente ouve a voz do Senhor, todos que estão ao nosso redor, eles são impactados com aquilo que essa voz causa dentro de nós. Porque essa voz é poderosa. Essa voz é poderosa. A palavra é inspirada por Deus. E existem formas, como eu falei, de ouvir Deus. Você precisa ouvir Deus.
Você tem que sair daqui hoje com essa convicção. Eu preciso ouvir Deus. Eu preciso ouvir aquele que me criou. Se eu não te ouvir, Senhor, eu morro. Se eu não te ouvir, se eu não tiver um relacionamento com a tua voz, eu não vou adiante. Ouvir requer ouvidos atentos. E uma forma de ouvir Deus é abrindo a sua palavra e deixando ela nos ler. Ouvir a voz, a palavra de Deus nos revela a vontade e o plano perfeito dele para a nossa vida. A gente pode ouvir Deus cultivando momentos de quietude, silenciando outras vozes, silenciando a voz da incredulidade, a voz da dúvida. Você tem autoridade, irmão. Nós temos autoridade que nos foi dada por Jesus. Nós podemos falar, silencie voz. Voz, você que vem para gerar dúvida no meu interior. Voz, você que vem para gerar, sabe, mentiras na minha vida, no meu coração, no meu entendimento. Eu calo essa voz. Você pode denunciar essas vozes para que ela tenha lugar, a voz de Deus tenha lugar no seu coração. Uma forma de ouvir Deus é crendo, acreditando que Ele fala. Acreditando que Ele fala, que Ele tem boca e fala. Ele não é como ídolos feitos por mãos humanas, que tem boca e não fala. Uma forma de ouvir Deus é não esperando você ouvir o que você quer ouvir. Porque é top quando a gente vai para Deus e a gente quer ouvir Deus e a gente começa, Senhor, fala isso comigo que eu quero ouvir. Senhor, eu preciso ouvir isso. Eu preciso ouvir que eu sou menina dos seus olhos. Quanto Deus quer falar, sabe, Ele quer falar assim pra gente, se conserta! Porque o conserto não é para a velha aliança. Graça é estar debaixo da misericórdia. Deus também pede conserto na graça. Deus não nos condena. Deus não nos acusa, mas Ele pede conserto. A forma de ouvir Deus também é pela sensibilidade, a convicção interior gerada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo gera uma convicção no seu espírito e testifica que é a própria voz dele. Outra forma de ouvir Deus é pelos conselhos sábios. Deus, Ele pode usar o irmão, Ele pode usar o líder para nos aconselhar, e a gente pode ouvir essa voz através do nosso líder. A gente pode ouvir essa voz também através da natureza, das circunstâncias, que revela a grandeza do Criador. A voz de Deus, ela traz para nós paz interior. Ela traz convicção e certeza profunda no nosso espírito. E sabe por que ouvir a voz de Deus? Sabe por que ouvir a voz de Deus? Porque as outras vozes mentem para nós. As outras vozes são mentirosas, elas mentem para nós. Mas a voz de Deus não. Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa. E a palavra que Ele libera, Ele garante que não volta vazia. Sabe por que a gente precisa ouvir a voz de Deus? Porque passaram céus e terra, mas a palavra, a voz dEle não passará jamais. Por isso ouvir Deus é tão importante, essencial e vital. Se beber água é vital, ouvir Deus é vital. Experiência ouvindo a voz de Deus é tudo. Experimentar ouvir Deus é tudo, porque ela nos acalma. Ao mesmo tempo que a voz de Deus vem pedindo conserto, ela pode vir como águas tranquilas para nos acalmar e nos consolar. Um dia desses, eu estava assim, Senhor, eu preciso ouvir a sua voz.
Eu estava muitos dias pedindo ao Senhor e buscando e orando por determinada situação que eu precisava resolver, que Ele precisava resolver para mim, né? E eu comecei, Senhor, 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 e orando, falando. E aí, quando eu cheguei no ambiente que eu precisava resolver essa situação, Deus falou assim: me ouve. Me ouve. E Ele começou a falar comigo. Comece a falar em línguas estranhas. Comecei a falar em línguas estranhas. Agora senta nesse banco. Sentei nesse banco. Continua falando em línguas estranhas. Sentei nesse banco. Continuei falando em línguas estranhas. Agora você sobe na escada rolante falando em línguas estranhas e desce pela outra falando em línguas estranhas. Meu Deus, o pessoal vai achar que eu sou doida. Mas eu fiz. Eu fiz. Subi a escada rolante e eu falei, quando eu descer eu vou ver o que vai acontecer, né? Porque eu pensei que ia ser na descida o mistério. Mas quando eu subi na escada rolante, no meio da escada rolante, aquela voz que é incomparável, aquela voz de Deus, de consolo, de vida, sabe, que muda a nossa vida, muda a nossa mente. Ela falou com a sua voz nos meus ouvidos e eu pude contemplar a presença dele num ambiente totalmente diferente. Eu fui totalmente tomada e impactada. Eu fui descendo as escadas, pasmo. E Deus mudou aquela situação. Ele não mudou a situação, mas Ele mudou a situação bem aqui dentro. E Deus, a voz de Deus, muda aqui dentro. Ele acalma uma tempestade aqui dentro. Ele acalma as vozes que se levantam contra o conhecimento dele dentro da sua vida. Por isso ouvi Deus. A voz de Deus é como um cedro. Ele quebra os cedros. Cedros representa, sabe, uma madeira fortificada, forte. Uma madeira quase que inquebrável. E quando a voz dele vem até nós, quebra, sabe, fortalezas na nossa mente, quebra a robustez do orgulho, a rigidez da lei, a rigidez da religião, porque a voz dele é poderosa. A voz dele é poderosa, por isso ele requer ouvidos atentos. O interessante é que quando a gente olha, vai ler Apocalipse, as cartas que João escreve às 7 igrejas, todas as cartas inicia: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque ele escrevia assim: ouça a igreja com ouvidos atentos. Igreja de Sardes, ouve com ouvidos atentos. Igreja de Tiatira, ouve com ouvidos atentos. Igreja de Filadélfia, ouve com ouvidos atentos. E ele diz para nós hoje: Igreja Vínculo da Paz, ouça com ouvidos atentos. Porque a sua voz transforma, a sua voz transborda. E através da sua voz nós podemos contemplar a sua grandeza. A voz de Deus, segundo João em Apocalipse, ela nos revela algumas coisas. Caleb está aí? Tá, né? Daqui a pouco eu vou pedir para você. João, ele recebe a revelação da voz de Deus como som de trombeta. João recebe a voz de Deus como som de trombeta. João recebe a voz de Deus como a voz de trombeta. E isso aponta para o grande dia da sua vinda. E isso aponta para que precisamos de ouvidos atentos, porque o tempo está próximo. Ele está à porta e bate, procurando ouvidos atentos. Essa é a voz que João ouviu, a voz como som de trombetas.
ele também ouve a voz de Deus como voz de muitas águas. Ele ouve a voz de Deus como o som de muitas águas, como um som, como se você estivesse num lugar que tem muitas águas, uma caída de água muito forte, onde você precisa falar mais alto e mais alto, para as pessoas que estão ao seu redor conseguir te ouvir. E isso aponta para que a voz de Deus fale mais alto do que qualquer outra voz nos nossos corações. Para que a voz de Deus fale aos nossos ouvidos mais alto do que qualquer outra voz. E ele também, ele ouve a voz de Deus com grande voz, como quando ruge um leão. Isso nos aponta para a autoridade que a voz de Deus gera. A voz de Deus é poderosa. Ele tem autoridade sobre a igreja dele. A autoridade está nas mãos dele. Outra voz é a voz de 7 trovões, que é a voz que João descreve como voz de Deus, a voz de 7 trovões. E essa voz que João descreve é a voz que nos aponta para o despertar. Desperta, ó igreja. Desperta, você que dorme, você que está surdo, você que por algum momento você até experimentou ouvir a voz de Deus, teve experiência com a voz do Eterno, mas você se deixou, se levado por outras vozes, e você não tem mais ouvido com atenção a voz da verdade. Deus nos chama para nos despertar do sono da negligência, nos despertar para tantas pessoas que estão perdidas, despertar para ouvir a sua voz e fazer a sua voz ser conhecida, nos despertar, sabe por quê? Muitos não ouvem porque não há quem pregue. E como crerão se ninguém se dispõe a ir? Igreja, nós podemos ouvir com ouvidos atentos a sua voz e ser despertados por essa voz que abala o que tem que ser abalado. A voz de Deus, ela vem para despertar e abalar o que tem que ser abalado, sacudir o que tem que ser sacudido, remover o que tem que ser removido, inserir o que tem que ser inserido. É essa voz, igreja, é essa voz que te chama para andar. Essa voz que te chama, para um relacionamento. Essa voz que te chama para uma interação, para uma resposta. Eu oro para que você dê ouvidos a essa voz hoje. Que essa voz venha e te arrebate e te desperte. Se levanta hoje, se levanta e diga assim: Senhor, me dê ouvidos cheios de prontidão. Se levante no seu lugar, se levante no seu lugar e você peça ouvidos prontos para ouvir, peça ouvidos prontos para reter, peça para que o Espírito Santo processe a palavra de vida em seu interior
e que gere vida em sua vida, para que gere vida, fé em seu coração. Pare agora, pare, se aquiete e ouça a voz dele. Ouça a voz que te chama pelo seu nome. A voz que acalma a tempestade. A voz que muda destino. Eu escuto uma voz em meio à tempestade. Eu vejo que Ele vem em minha direção. Reconheço o seu olhar. Recebo um convite. Ele me chama para andar sobre as águas. Ele me chama para andar sobre a sua palavra. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar. O barco ficará para trás, pois sua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Hoje Deus deseja ativar a sua audição. Ativa a sua audição agora. Fala: Senhor, me dê ouvidos prontos para ouvir o seu chamado, ouvidos prontos para ouvir o venha. Venha andar comigo. Venha, ande sobre as águas, tenha fé. Uma voz em meio à tempestade. Eu vejo que Ele vem em minha direção. Reconheço o seu olhar. Recebo um convite. Ele me chama para andar sobre as águas. Ele me chama para andar sobre a sua palavra. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar. O barco ficará para trás, pois sua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. A voz de Deus, ela ecoa sobre o seu coração. A voz de Deus, ela vem sobre você hoje, te destrancando, mudando a sua sorte, transformando o seu velho homem, transformando a sua natureza, edificando o seu espírito, fazendo você andar sobre a sua palavra. Não haverá mais dúvidas, não haverá mais medo, não haverá mais dúvidas, não haverá mais incredulidade, não haverá mais desespero, porque Ele acalma a tempestade.
pode pensar. O Espírito Santo está ativando o teu espírito. E Ele te dá largueza de entendimento. Ele te dá ouvidos prontos para ouvir. E Ele fala ao seu interior. Ele vai testificar no seu espírito acerca da vida dEle, acerca dos propósitos dEle. E você vai ser voz. Você vai ser voz. Você vai ouvir para ser voz dEle. Você vai ser voz. Você vai ser uma voz nessa cidade. Você vai ser uma voz nessa nação. Você vai ser uma voz para os povos. Você vai ser uma voz para a sua família. Ele vai te usar com despertar. Oh, hoje a voz dele vem como uma voz de harpas. Voz de harpas. Ele vem como voz de harpas para algumas pessoas, consolando o seu coração, acalmando o seu coração. Nosso galardão, o seu olhar de graça nos atrai a renascer. A graça é um oceano. Ouça sua voz, ouça sua voz. Não tema andar sobre a palavra dele. Não tema andar sobre a voz que você vai ouvir. Não tema em andar, em se lançar na voz que ele fala ao seu coração. Se lance sobre essa voz. Se lance sobre essa voz. Essa voz te alcança. Essa voz te alcança. Quero chamar os pastores aqui na frente. Os pastores virão aqui na frente. O Espírito Santo de Deus fala e a sua igreja pode ouvir. E eu quero te convidar, irmão. Você que deseja ouvir a voz de Deus. Você que sabe, precisa ouvir essa voz. Você que precisa ouvir a voz de Deus. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Você que precisa ouvir a voz de Deus. Você que quer, que deseja, sabe, ter experiência com a voz do divino, com a voz do eterno. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Você vai receber uma oração te destrancando, selando os seus ouvidos, para que você possa ouvir, reter, aprender, para que você possa ter experiência com essa voz que muda as situações, que muda as circunstâncias. Essa voz te chama, ela te chama para você mergulhar, para você ir em águas mais profundas. Venha aqui na frente, venha, receba a oração de imposição de mãos. Sabe por quê, irmãos? Ele me chama para andar sobre as águas. Ele me chama para andar sobre as águas. Deus, ativa, Senhor, ativa a fé, Senhor, ativa a fé, Deus,
Desperta, Senhor, a tua igreja, que ela possa ouvir, Senhor, diligentemente a tua voz. Meu Deus, traz essa experiência, meu Deus, com a voz que cura. Meu Deus, traz uma experiência com a voz que cura, a voz que transforma, Senhor. Meu Deus, a voz, ó Deus, que muda. Ó Deus, um quadro vexatório, um quadro de desânimo. Ora lá, balabashiri, cantará lá, balabashais. Ora lá, balabalabashais. Ora lá, balabalabashiri, andererererias. Ó Deus, muda, Senhor, histórias. Muda destino, Senhor. Meu Deus, vem com a tua voz. Deus, mudando o destino, Senhor. Meu Deus, vem com a tua voz. Mudando, Senhor, sistemas, ó Deus, de governos. Meu Deus, vem com a tua voz. Quebrando, Senhor, ó Deus, a religiosidade. Quebrando, Senhor, o orgulho, a autossuficiência. Meu Deus, vem com a tua voz, gerando cura, Senhor. Cura para o corpo, cura para a alma. Meu Deus, vem com a tua voz, ó Deus. Ativando, Senhor. Seja ativado, seja ativado, seja ativado em nome de Jesus. Seja ativado em nome de Jesus.